pessoal, tudo bom? Meu nome é Vanessa Zanardi, eu sou biomédica e na aula de hoje eu vou estar falando para vocês um pouco sobre biomarcadores cardíacos. Os biomarcadores cardíacos são macromoléculas intracelulares que estão presentes nos miócitos cardíacos. Quando ocorre uma lesão cardíaca, há também a perda da integridade da membrana daquele tecido, que vai permitir que essas macromoléculas elas sejam extravasadas para a corrente sanguínea. Entretanto, não é toda a macromolécula que pode ser utilizada como biomarcador e ter utilidade no diagnóstico clínico. Um biomarcador ideal, ele deve ter algumas características importantes, que são elas: ter uma alta sensibilidade, ou seja, permitir que quando esses níveis estejam elevados, realmente o paciente esteja tendo uma lesão cardíaca, ter uma alta especificidade, ter uma rápida liberação na corrente sanguínea, que permita que seus níveis sejam detectados, e também ser possível fazer uma correlação entre a quantidade dosada e a extensão da lesão. É importante também salientar que todas essas características em conjunto, elas não auxiliam somente no diagnóstico, mas também no prognóstico e na avaliação da terapêutica que está sendo utilizada. Uma observação importante também é que esses biomarcadores, de fato, eles estão relacionados com a lesão, mas não explicam o mecanismo que gerou aquele dano cardíaco. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre 3 grupos principais de biomarcadores cardíacos, que são eles: os biomarcadores proteicos, onde nós temos a troponina e a mioglobina, os biomarcadores enzimáticos, como a creatinoquinase, também conhecida como CK, e biomarcadores neurohormonais, que a gente tem como principal exemplo o peptídeo natriurético do tipo B. Com relação aos biomarcadores cardíacos do tipo proteico, o principal biomarcador é a troponina e também é o principal biomarcador para avaliação de lesão cardíaca. A troponina ela é uma proteína estrutural que está presente tanto no músculo esquelético quanto no músculo cardíaco. E a principal função dela é regular, junto com a tropamiosina, a relação entre a actina e a miosina durante o processo de contração muscular. A troponina ela é formada por 3 frações, que são elas: a troponina T, que se liga à tropamiosina, a troponina I, que se liga à quitina e também atua como uma molécula inibitória, impedindo que haja a contração muscular quando não tem a presença do cálcio. E a troponina C, que é responsável pela ligação ao cálcio. Dessas 3 frações, na clínica, são utilizados como marcadores de lesão cardíaca a troponina T e a troponina I, pois elas são cardioespecíficas. Já a troponina C, a sequência de aminoácidos que forma essa proteína, ela também é encontrada no músculo esquelético, e por isso ela tem uma especificidade muito baixa. Com relação à avaliação laboratorial desses biomarcadores, é importante que a gente compreenda onde que eles vão ser dosados, na verdade, e também compreender como é toda a cinética desse biomarcador, ou seja, quanto tempo ele leva para que seus níveis comecem a ser alterados na corrente sanguínea, para atingir o seu pico máximo e também para retornar aos seus níveis normais, certo? No caso da troponina, a sua dosagem ela é feita no soro. E a depender da fração que vai estar sendo dosada, a gente vai ter uma cinética diferente. No caso da troponina T, ela tem um tempo de alteração que vai de 4 a 6 horas, atinge um pico de 12 a 48 horas e retorna aos níveis normais entre 7 e 21 dias. Já a troponina I, ela também leva cerca de 4 a 6 horas para começar a ter alterações nos seus níveis, né, sorológicos, atinge o seu pico entre 12 horas e retorna aos níveis normais entre 7 e 14 dias. A cinética do biomarcador também é muito importante para a gente fazer uma relação com a sensibilidade dele para o uso no diagnóstico de lesão cardíaca. Como tanto a troponina T e a I levam cerca de 4 a 6 horas para começar a ter alterações dos seus níveis sorológicos, a sensibilidade desse biomarcador é um pouco menor, certo? Nas primeiras horas, sendo que o ideal é que ele seja dosado nas 12 primeiras horas, 18 primeiras horas, que é quando eles atingem o seu pico máximo. Do mesmo modo, como eles levam muito tempo, né, na corrente sanguínea, esse biomarcador não é ideal para avaliar situações de reinfarto. Adicionalmente, mesmo que os níveis retornem, né, ao seu nível basal, é importante que façam uma redosagem entre 6 e 12 horas,
justamente para confirmar ou excluir uma situação de infarto agudo do miocárdio. Duas notas importantes sobre a troponina para vocês anotarem aí. Primeiro, ela é considerada o padrão ouro para o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, justamente por ter uma alta sensibilidade e especificidade. Além disso, é um biomarcador que também é útil e encontra-se alterado em lesões miocárdicas não isquêmicas, como miocardite, insuficiência cardíaca congestiva grave e tromboembolismo. Ainda sobre os biomarcadores cardíacos proteicos, nós temos a mioglobina, que é uma proteína também presente no músculo esquelético e no músculo cardíaco e que tem como principal função o transporte de oxigênio. Ela é uma proteína que tem um baixo peso molecular, e isso faz com que ela seja liberada rapidamente na corrente sanguínea, na presença de uma lesão, tornando esse biomarcador muito sensível. E isso influencia diretamente no diagnóstico precoce do infarto agudo do miocárdio, ou até mesmo em situações que é necessário avaliar a extensão da lesão, mesmo quando as troponinas ainda encontram-se elevadas. Entretanto, esse baixo peso molecular também traz uma desvantagem, que é o fato que esse biomarcador ele é rapidamente eliminado, né, pelos rins, o que faz com que a sua sensibilidade ela seja um pouco diminuída quando a gente pensa numa avaliação mais tardia da lesão. Na avaliação laboratorial desse biomarcador, a sua dosagem ela também é feita no soro e a cinética é um pouco diferente se comparada com a troponina. As mioglobinas, elas têm um tempo de alteração de 2 horas, atingem um pico de elevação entre 6 e 12 horas e retornam aos seus níveis normais após 24 horas da lesão cardíaca. E justamente por ela ter essa cinética mais acelerada, a mioglobina ela é muito utilizada também para avaliação de situações de reinfarto. E a nota importante da mioglobina é que ela tem uma baixa especificidade, porque ela pode também estar associada com lesões do músculo esquelético e em pacientes renais. Entrando agora na categoria dos biomarcadores cardíacos enzimáticos, o principal representante dessa classe é a creatinoquinase, ou também conhecida como CK. Essa enzima está presente em vários tecidos e tem como principal função a fosforilação da creatina. Assim como a troponina, a creatina ela possui 3 frações distintas. Mas é importante lembrar que, como a gente está falando de enzima e não de proteína, o termo correto não é fração, e sim isoenzima, ok? Essas isoenzimas elas são formadas a partir da combinação das duas subunidades que compõem essa enzima, que é a subunidade M e a subunidade B. E aí nós temos 3 isoenzimas principais, que são a CKMM, ou também conhecida como CK3, que está presente preferencialmente no músculo esquelético, a CKMB, ou também conhecida como CK2, que tem a sua maior concentração no músculo cardíaco e em menor proporção no músculo esquelético, e a CKBB, que encontra-se presente no cérebro e nas vísceras. Obviamente, por conta da sua localização no músculo cardíaco, a CK2 é a que é empregada para o diagnóstico de lesão cardíaca. Entretanto, essa pequena fração que está presente no músculo esquelético compromete um pouco a sua especificidade. E por isso, muitas vezes na clínica, os clínicos sugerem a dosagem tanto da CK total como da CK2. E eles aplicam uma fórmula para justamente aumentar essa especificidade. Basicamente, essa fórmula ela vai avaliar o quanto que a CKMB está elevada com relação à CK total. Se esse aumento ele for de cerca de 5 vezes, provavelmente aquele aumento é decorrente de uma lesão cardíaca. Entretanto, se esse aumento for de 20 a 30 vezes, esse aumento ele é de origem esquelética e não cardíaca. Na avaliação laboratorial da creatinoquinase, é também empregado o soro com material biológico para realizar a sua dosagem. E a depender da isoenzima que está sendo dosada, a gente vai ter uma cinética diferente. Com relação à CK total, ela leva de 2 a 4 horas para começar a ter uma alteração nos seus níveis sorológicos, atinge o seu pico entre 12 e 24 horas e retorna aos níveis normais entre 2 e 4 dias. Já a CKMB, ela também leva de 2 a 4 horas para iniciar uma alteração sorológica, atinge o seu pico com 18 horas e retorna aos seus níveis normais entre 2 e 3 dias. É importante anotar que a CK total ela não é utilizada na clínica isoladamente para estar avaliando lesão cardíaca. Hoje é preconizado
que esse biomarcador seja dosado em associação com um biomarcador mais sensível. Ainda sobre a cinética das creatinoquinase, mais especificadamente a creatinoquinase MB, ela tem um tempo de 2 a 3 dias ainda, né, no soro do paciente, né, para retornar aos seus níveis normais. E isso é uma vantagem desse biomarcador, porque ele também pode ser utilizado para avaliação de reinfarto. E as duas notas importantes desse biomarcador é que ele tem uma preferência pelo músculo esquelético, e isso compromete um pouco a sua especificidade. Além disso, ele pode ser alterado por alguns fatores externos, como idade, raça, massa muscular e exercício físico. E também pode estar alterado em algumas outras doenças que não cardíacas, como doenças relacionadas ao sistema nervoso central e miopatias. Enfim, a última classe de biomarcadores cardíacos que a gente vai abordar aqui na aula são os biomarcadores hormonais, que eu trouxe como principal exemplo o peptídeo natriurético do tipo B. Esse biomarcador, ele é um neurohormônio que é sintetizado principalmente pelo retículo do miocárdio e tem como principal função a participação na homeostase cardiovascular. Esse biomarcador, diferente dos biomarcadores que eu mencionei anteriormente, ele não é utilizado para avaliar lesão cardíaca, mas sim um marcador de estresse dinâmico. Porque o que acontece? Esse biomarcador ele é liberado pelos átrios na circulação quando ocorre algum tipo de estresse cardíaco, seja ela por um aumento da dilatação cardiovascular ou uma sobrecarga de pressão na parede do miocárdio. Por isso, ele é muito utilizado e é considerado, na verdade, o melhor marcador para estresse mecânico. É importante também que vocês saibam que ele é dosado normalmente em conjunto com o seu precursor, que é o NT-proBNP, que em conjunto os dois trazem informações importantes, não só para o diagnóstico, mas também para o prognóstico de pacientes com insuficiência cardíaca. Na avaliação laboratorial desse biomarcador, também utilizamos o soro para sua dosagem e uma característica importante é que ele tem uma meia-vida muito mais curta se comparado com os biomarcadores que a gente discutiu aqui na aula. No caso do BNP, ele tem uma meia-vida de 15 a 20 minutos e o seu precursor de 1 a 2 horas. Isso é muito importante quando a gente pensa num diagnóstico clínico, porque em qualquer sinal de sobrecarga, esses biomarcadores eles vão ter os seus níveis serológicos alterados. Hoje, na clínica, um valor acima de 400 picogramas por mililitros é considerado um quadro de insuficiência cardíaca. E a nota importante desse biomarcador é que a elevação desses peptídeos natriuréticos, eles estão diretamente relacionados com o estresse hemodinâmico e uma sobrecarga de fluidos. Porém, não é um biomarcador ideal para fazer o diagnóstico de doença cardíaca. Notas importantes também para vocês terem em mente quando a gente pensa na avaliação laboratorial de biomarcadores cardíacos é que, primeiro, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela preconiza que sejam dosados 2 grupos de biomarcadores. Um de aumento mais precoce, ou seja, aqueles que logo após uma lesão cardíaca eles já vão estar alterados, como é o caso da CKMB e da mioglobina. E outro de um aumento tardíaco, como é o caso da troponina, que é o padrão ouro, e também o CKMB, que a longo prazo ele também vai estar alterado. Outra coisa importante é que, como o paciente normalmente ele chega já depois do início dos sintomas, né, e após a lesão cardíaca, é importante que a dosagem desse biomarcador seja feita de forma seriada, justamente para você confirmar o diagnóstico e também para avaliar a terapêutica. Eu trouxe para vocês uma tabelinha trazendo um resumo sobre as vantagens e desvantagens dos 3 principais marcadores que são utilizados para avaliar a lesão cardíaca. Vamos dar uma revisada aqui. Primeiro, a troponina, ela tem como principal vantagem ter a maior sensibilidade e especificidade com relação ao CKMB. E, além disso, ele pode ser utilizado para avaliar infarto recente, ou seja, que ocorreu nas últimas 2 semanas. A desvantagem é que ele tem uma sensibilidade mais baixa nas primeiras 6 horas e tem uma capacidade reduzida para avaliar situações de reinfarto. Já o CKMB, ele tem como principal vantagem a capacidade de detecção de situações de reinfarto, por conta daquele tempo que ele ainda fica elevado, né, na corrente sanguínea para voltar aos seus níveis normais, e tem como desvantagem uma baixa sensibilidade nas primeiras 6 horas e após 36 horas do infarto agudo do miocárdio,
tem uma baixa sensibilidade nas situações onde a lesão no miocárdio é mínima e tem uma baixa especificidade, pois ela pode estar aumentada em outras situações que não relacionadas com doença cardíaca. Por fim, a mioglobina, ela tem como vantagem a elevada sensibilidade e pode ser utilizada como biomarcador precoce para avaliação de infarto agudo do miocárdio. E como desvantagem, esse biomarcador tem uma vida curta, o que limita a sua sensibilidade. E para encerrar nossa aula, eu trouxe uma questão para a gente discutir e resolver junto, que é a seguinte: existe determinado tipo de marcador cardíaco que está relacionado com lesão miocárdica não isquêmica, o que indica que são marcadores de lesão celular, independentemente do mecanismo que as produziu. Essa elevação pode ocorrer em situações de miocardite, tromboembolismo pulmonar, aneurisma dissecante da aorta, traumatismo torácico, insuficiência cardíaca congestiva grave, arritmias e choque séptico. Ele quer saber qual é o biomarcador que está relacionado com lesão miocárdica não isquêmica. Dentre as opções que a gente tem aqui, logo a gente já pode eliminar a lactato desidrogenase. É uma enzima que eu não trouxe aqui, não abordei na aula, porque ela não é utilizada hoje mais na clínica para avaliação de lesão cardíaca, justamente porque ela está presente em uma infinidade de tecidos. Então, ela tem uma especificidade muito baixa. Outra opção que a gente pode descartar é a CK total, pelo mesmo motivo. Ela vai estar presente em vários tecidos, no músculo esquelético, pode estar no cérebro, em vísceras, apesar de ter a fração que está no músculo cardíaco. Mas ela dosada no total não vai trazer uma resposta muito importante quando a gente quer avaliar uma lesão cardíaca. Sobrou a troponina, mioglobina e a fração da CKMB. Dessas três, eu eliminaria também a mioglobina. Também pelo fato da especificidade, porque ele pode estar presente tanto em músculo esquelético ou também alterado em pacientes renais. E também pelo fato de que ela tem um aumento muito rápido, mas ao mesmo tempo ela rapidamente é eliminada pelos rins. Então, a longo prazo, isso não é bom para avaliação de uma lesão cardíaca. Aí a gente ficou com a troponina e com a fração da CKMB. Levando-se em consideração, que a troponina ela é considerada o padrão ouro, tem uma maior sensibilidade e especificidade que a CKMB, a gente também já elimina a CKMB, ficando como resposta correta a troponina. E além disso, para quem prestou atenção na aula, eu disse que ela também é muito útil para avaliar essas situações de lesões miocárdicas não isquêmicas, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Deixe o seu like aqui embaixo e qualquer dúvida, eu vou deixar o meu e-mail aqui na box de informações para vocês entrarem em contato comigo, tá bom? Tchau e até a próxima!